Capítulo 10 Atacando o coração, a heroína começa a se render. Como uma heroína destinada a ficar lado a lado com um filho predileto do céu, era realmente difícil encontrar qualquer falha na aparência imaculada de Sukingji. Ela tinha feições delicadas e primorosamente esculpidas. Seus olhos ondulavam como água de nascente no outono, e suas sobrancelhas em forma de salgueiro pareciam desenhadas pelas mãos de um artista divino. Seu cabelo preto macio e seu rosto encantador, branco como lírio, pareciam etéreos enquanto irradiavam um charme fascinante. Ela usava um vestido verde sedutor que esvoaçava a cada gesto dela, e a fazia parecer uma fada intocada pela poeira do mundo corrompido ao seu redor. Seu temperamento tranquilo e santo não podia ser colocado em palavras. Ela era como uma donzela imortal que acidentalmente caiu no mundo mortal do mais alto céu. Mas hoje, alguma preocupação pode ser vista adornando seu lindo rosto. Afinal, ela havia solicitado uma audiência com Gu Shangji várias vezes nos últimos 3 dias, e só agora ele se dignou a deixá-la na frente dele. Sua indiferença tornou muito difícil para ela adivinhar as verdadeiras intenções de Gu Shangji. Os homens que ela conheceu no passado eram semelhantes a Ye Shen, que a admirava do fundo de seus corações. Eles a tratavam como uma deusa, e faziam questão de apenas observá-la de longe, nunca ousando chegar perto dela. Foi a primeira vez que ela conheceu alguém como Gu Shangji que ignorou sua existência. Sua falta de interesse preocupou Sukingji, e ela temia que pudesse acabar colidindo com uma parede imóvel mesmo se pudesse encontrá-lo. Ainda assim, seu coração não podia vacilar. Ela havia discutido várias soluções com sua outra alma nos últimos 3 dias. Até agora, ela tinha descoberto um método para restaurar o status quo, ou pelo menos, para deixá-los livres. Eu me pergunto que assunto a santa donzela Qingji pode querer discutir com este Gu. Gu Shangji abriu os olhos e perguntou em voz baixa. O olhar em seus olhos era profundo e despreocupado, como se um deus estivesse olhando tudo debaixo dele. Ele naturalmente sabia o que Sukingji queria, mas não havia como ele dizer primeiro. Ele teve que deixar Sukingji dizer isso sozinha, afinal, não se podia ser gentil com suas presas. Após sua análise, Gu Shangji concluiu que o status de Sukingji como heroína era a fonte da grande fortuna ao seu redor. E essa percepção o fez pensar: o que acontece se a heroína voluntariamente se render ao vilão? Gu Shangji não pôde deixar de sentir sua curiosidade aumentar quando essa pergunta surgiu em sua mente. E diferente de Ye Shen, Sukingji era alguém cuja fraqueza foi completamente compreendida por ele, então foi muito mais fácil conquistá-la. Qingji veio aqui para se desculpar com o jovem Lord Gu pelo que aconteceu 3 dias atrás. Sukingji olhou para Gu Shangji e falou com grande determinação. Ela queria fazer isso desde o primeiro dia, mas Gu Shangji não lhe deu uma única chance. Oh! Porque a santa donzela Qingji precisa se desculpar com esse Gu? Sem uma mudança em sua expressão, Gu Shangji respondeu a ela com uma pergunta própria. O incidente com Ye Shen aconteceu por minha causa, mas eu não me expliquei para o jovem Lord Gu. Foi tudo culpa de Qingji. Tinha que ser dito que Sukingji era uma mulher inteligente que sabia que palavras dizer onde. Já que esconder a verdade de Gu Shangji não era possível, a melhor opção era ser direta e explicar a verdade com sua própria boca. Ela explicou a Gu Shangji como ela se familiarizou com Ye Shen,
como Yeshen nunca escondeu sua admiração por ela, e qualquer outra coisa. Ela não teve escolha a não ser confessar tudo antes de Gu Shangji para mostrar sua sinceridade. Esta mulher é um tanto interessante. Gu Shangji não pôde deixar de mostrar algum interesse por ela. Para ser honesto, ele ficou um pouco surpreso com as ações dela. Mesmo Yeshen não poderia esperar que Su Qingji fosse em frente e contaria tudo isso para Gu Shangji. Apenas uma mulher tão inteligente poderia ser considerada uma verdadeira heroína. Ela era completamente diferente daqueles versos ornamentais que só tinham rostos bonitos e corpos vadios em seus nomes. Ela sabia como e quando evitar o infortúnio. Agora que sua seita está com problemas, não há como ela fazer algo estúpido. Ela podia ver o caminho correto e sabia o que fazer. Gu Shangji era a maior esperança da Terra Santa de Taishuan. Não havia como ela ofender Gu Shangji por Yeshen. Afinal, circunstâncias desesperadas exigem medidas desesperadas. Gu Shangji não pôde deixar de admirá-la. Claro, era pura apreciação, e não luxúria voraz. O temperamento de Su Qingji mudou. A fortuna de Yeshen diminuiu em 40 pontos. Pontos de destino do anfitrião aumentados em 200 pontos. Um prompt do sistema soou de repente. Gu Shangji não pôde deixar de apertar os olhos com interesse. Parecia que mudar os corações dos personagens relacionados ao filho predileto do céu poderia, de fato, raspar sua fortuna e dar-lhe pontos de destino. Com isso, muitas de suas considerações foram simplificadas. Por que você está me contando tudo isso? Você acha que eu tenho algum interesse em sua história de vida? Ou, você quer aproveitar esta oportunidade para me fazer soltar aquele Yeshen? Ainda assim, as palavras impiedosas de Gu Shangji não tinham pena, e um leve sorriso podia ser visto adornando seu rosto. Embora Su Qingji já tivesse antecipado tal resultado, seu rosto ainda empalideceu, e ela se explicou com pressa: eu não me atrevo. Do jovem Lord Gu. Qingji disse tudo isso para mostrar sua sinceridade diante do jovem Lorde, e Qingji espera que o jovem Lorde não se importe com os eventos que aconteceram naquele dia. Quanto a Yeshen, Qingji não tem intenção de interferir nesse assunto. O jovem Lord Gu não precisa se preocupar. Yeshen está apaixonado por você a ponto de até ir contra a Terra Santa de Taishuan por você, mas é assim que você decide responder às ações dele? Gu Shangji perguntou com um sorriso brincalhão e assistiu. Su Qingji não pôde deixar de mostrar uma careta momentânea depois de ouvir suas palavras, mas ela já havia se resolvido. Tudo o que faço é para a seita. Nada é mais importante do que a seita que foi meticulosamente desenvolvida por meu pai. Os olhos de Su Qingji escureceram enquanto ela falava essas palavras. Gu Shangji, por outro lado, ainda tinha uma expressão indiferente e não respondeu nada. Dentro de seu coração, no entanto, ele estava rugindo de tanto rir. Atacar o coração era, de fato, um método maravilhoso. Jovem Lord Gu, na verdade há mais uma coisa que Qingji tem a lhe dizer. Qingji tem o misterioso físico das 9 e Maiden. Ninguém sabe disso, exceto Qingji. Depois de não ver nenhuma mudança na expressão de Gu Shangji, mesmo depois de tudo o que ela disse, ela decidiu revelar esse segredo a ele. Ela havia revelado seu maior segredo diante dele apenas para lhe mostrar sua sinceridade.
Misterioso físico de Nove em donzela. O físico que dizem ser o melhor caldeirão humano. 1. Havia naturalmente um registro sobre o Mysterious Nine em Maiden Physics nas memórias de Gu Shangji. Surpreendeu-o quando Su Qingji de repente revelou tal segredo diante dele. Mas logo, Gu Shangji entendeu suas considerações por trás de um passo tão desesperado. Este segredo pode ser considerado o trunfo de Su Qingji. E com ela revelando proativamente seu segredo assim, podia-se ver que ela havia sido completamente sincera com seu pedido de desculpas agora. Isso não poderia ser considerado o primeiro passo da heroína para se render ao vilão. O coração de Su Qingji começou a se render. A fortuna de Ye Shen diminuiu em 40 pontos. Pontos de destino do anfitrião aumentados em 200 pontos. Ao mesmo tempo, o prompt do sistema tocou mais uma vez. Gu Shangji nunca esperou que o processo de fazer Su Qingji se render diante dele fosse tão tranquilo. Com este golpe, o valor da fortuna de Ye Shen caiu facilmente para quase 300 pontos. Um caldeirão humano é praticamente um escravo usado para melhorar o cultivo de seu captor através de técnicas de cultivo sexual. As mulheres são tratadas como luzes de carne / lixeiras de esperma / banheiros de carne que lhe dão um impulso toda vez que você as estupra e usa uma técnica de cultivo sexual no processo. Os homens são praticamente pistolas de gozo que são usadas até que cada tiro seja sugado deles. Toda vez que o caldeirão humano é estuprado, eles perdem sua essência yin, feminino, / yang, masculino, que também é a essência de sua vida. Uma vez que isso é sugado deles completamente, eles praticamente morrem e são jogados em alguma vala. Quem sabe? Eles podem até ser jogados em um caldeirão de verdade para fazer algum tipo de pílula se o infortúnio for alto o suficiente.